Aleluia. Lembra que nós não somos termômetros. Nós não fomos chamados para ser termômetros. Como eu sempre falo para vocês, nós somos termostatos. O que é o termostato? Ele dita as regras do jogo. Ele dita as regras do ambiente. Ele faz com que a temperatura ela suba ou ela desce. E nós somos termostatos. Nós fazemos a diferença onde que nós chegamos. Nós somos essas pessoas, nós somos esses crentes que faz a diferença onde que nós estamos. Quando a nossa planta dos pés chega nesse lugar aqui, o ambiente tem que ser modificado. O ambiente tem que se amoldar conforme a nós estamos. Nós não nos adaptamos ao ambiente, mas nós fazemos com que o ambiente adapta a nós. Aleluia. Vinícius é professor de karatê e ele sabe que para ir para uma luta ele não pode ir de qualquer jeito. Ele tem que gerar expectativa para aquela luta, ele tem que gerar uma certa intensidade dentro dele para ir de frente com o adversário dele. Ele não pode chegar de qualquer forma para lutar contra o adversário. Ele tem que chegar com ousadia, com intrepidez, convicto que ele vai vencer, convicto, vendo a vitória dele. Se desde o início a pessoa for para aquela luta e vê um derrotado, olhar para aquele oponente e ver ele grande demais, gigante demais, forte demais, pode ter certeza, ele não vai ganhar aquela luta. Mas quando ele vê, chega àquele lugar, pode ser dependendo do tamanho da pessoa, do quilo da pessoa, mas se ele chegar com ousadia, ele vai vencer. Ele vai ter uma reviravolta, ele vai conseguir alcançar o objetivo dele, que é ganhar aquela luta. Então nós precisamos chegar nesse ambiente aqui, bufando, cheio de expectativa para aquilo que Deus vai fazer. Não de qualquer forma, mas é sempre as mesmas pessoas. Nós que geramos o ambiente, nós que atraímos pessoas para cá. E se o adversário parece que está grande, está vencendo a batalha, ei, está na hora de você mudar a sua perspectiva. Está na hora de você se ver como vencedor. Se ver como vencedor. O tema da ministração é o poder criativo de Deus. E o poder criativo de Deus já começa por aí. A gente se vê como realmente nós somos. Começar a ver como Deus realmente criou a gente. Não olhar para as circunstâncias naturais, os adversários, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e ficar desmorecidos, enfraquecidos, desmotivados. Não! Para frente! Aquele povo de Israel estava ali, caminhando no deserto. De repente, se depararam com o mar. Viu aquela dificuldade. Atrás deles vinha o exército do Egito, do faraó, com sangue nos olhos, querendo matar eles. Mas adiante deles tinha o mar, não tinha como atravessar aquele povo todinho. Milhares e milhares de pessoas. E o povo começou a falar o quê? Começou a reclamar, começou a murmurar, começou a falar: Senhor, o Senhor não mandou a gente fazer isso? O Senhor não mandou a gente para o deserto, para atravessar o deserto? O Senhor tirou lá do Egito, viemos morrer aqui no mar, viemos morrer aqui nesse deserto, era melhor que a gente ficasse lá. Ei, não. Se Deus mandou a gente sair, se Deus mandou a gente vir para Nanineu, se Deus mandou a gente estar aqui, pode ter certeza que Ele está conosco. Independente da situação, independente do que está acontecendo, das circunstâncias, do número de pessoas, do que está acontecendo aí fora, o que aconteceu lá na sua casa, o que tem acontecido ao seu redor, na sua família. Fique com a palavra de Deus. E quando ele estava ali murmurando, aquele povo israelita estava murmurando, de repente o que Deus falou? Diga para o meu povo que marchem. Diga ao meu povo que marchem. Marcha para onde? Adiante. E a partir do momento que eles deram o primeiro passo, aquele mar se rompeu, abriu no meio, o sobrenatural aconteceu. Enquanto eles não dessem aquele primeiro passo, nada tinha acontecido. Mas quando eles primeiro deram um passo, o mar se rompeu, abriu no meio e eles atravessaram. É você que dita as regras. E dependendo da situação, circunstância, é você que edita as regras. Porque você é filho de Deus. Você tem um Deus, nunca perdeu para uma batalha.
Nunca. Ele não sabe o que quer perder. E você tem um Deus que está do seu lado, que não sabe o que quer perder. Aleluia! O poder criativo de Deus está liberado para nós. Aleluia! O poder criativo de Deus está liberado para a gente. Já foi nos dado como herança. Já foi dado para mim e para você. Lá em João 1 está escrito assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem era o verbo? A palavra de Deus. Quem era a palavra? Jesus. Jesus estava ali desde o princípio. E essa mesma palavra, o verbo, ele se fez carne. E nos deu esse nome poderoso para que a gente possa viver uma vida em abundância. Estou com sangue nos olhos. Grupo de louvor, muito obrigado. Sabe, irmãos, é nós que editamos as regras. Somos nós que estamos com poder de decisão. Sou eu e você que está com poder de decisão do que vai acontecer na nossa vida. Dependendo do que você estiver falando, confessando, vai acontecer na sua vida. Se ela é boa ou ruim. É você que dita as regras. Tem duas possibilidades. Você exercer sua fé para o reino, para a sua vida, para a prosperidade, para você desenvolver, para você avançar, para você usufruir das coisas de Deus. E por outro lado, você também vai exercer fé. Para quê? Para as coisas negativas, chamando coisas ruins para a sua vida, atraindo coisas para a sua vida que não deveriam atrair. Tem dois caminhos. E somos nós que ditamos as regras. Sou eu e você que ditamos as regras. Por isso que o tema da ministração hoje é o poder criativo de Deus. Enquanto nós não conseguimos nos ver grandes, a gente não vai conseguir exercer nada aí fora. A gente não vai conseguir usufruir da palavra de Deus, aquilo que está proposto para mim e para você, aquilo que está disponível para mim e para você. A gente não vai conseguir exercer a autoridade, porque nós não conseguimos criar uma imagem dentro da gente. Enquanto nós não conseguimos gerar essa imagem dentro da gente, ficar só no âmbito da mentalidade, e se não cair para o nosso coração, a gente não vai conseguir usufruir das coisas de Deus, da fé. E na palavra de Deus está falando que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé então? Vamos lá, abrir em Hebreus 11:1. O que é fé? Ora, a fé é a substância das coisas que esperamos e a evidência das coisas que não são vistas. Hebreus 11:1. A fé é a substância. O que é substância? No grego, substância, sabe o que é? O que é substância no grego? Hipostasia. O que é hipostasia, traduzindo? Algo absoluto. Algo que é relevante. Absoluto. Então, a fé é a substância. É algo absoluto que você cria. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E dele quem? A palavra de Deus. Porque no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E todas as coisas foram feitas através da palavra de Deus. Lembra que o Espírito Santo estava lá pairando sobre a face do abismo. E de repente, Deus estava o quê? Criando dentro dele. Criando o quê? O mundo. E de repente, haja luz. E houve luz. Haja e houve luz. Mas ele teve que criar dentro dele. Ele teve que criar dentro dele. Sabia que eu e você também fomos imaginados por Deus? Se você for ler, estudar, Deus, ele fez o homem à sua imagem e semelhança. E ele segurou. Tem um trecho que você vai lendo ali. Depois que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Que o homem, Deus soprou nas narinas daquele boneco e virou um ser vivente. Mas até então, você estava dentro de Deus. O fôlego de vida estava dentro de Deus ali, gerando, criando você, criando eu e você. O poder criativo de Deus estava ali em todo o tempo. Você estava sendo gerado por Deus. E depois que você foi soprado, o sopro, o fôlego de vida foi soprado na narina daquele boneco e o homem passou a existir. Você estava dentro de Deus. Você faz parte de Deus. Não tem como você ser um e Deus ser outro. Não, você faz parte de Deus, porque você saiu de dentro dele. É da mesma forma que um bebê, quando ele está dentro da mãe dele, faz parte. São dois seres, mas vivendo dentro de uma pessoa só. E quando sai,
Não tem como afastar um do outro, porque faz parte um do outro ali. É sangue do meu sangue, ossos dos meus ossos. Você faz parte da própria vida de Deus. Eita, glória a Deus. Você estava dentro de Deus, sendo gerada por Deus. E mesmo que você saiu de Deus, você não ficou distante dele, porque vocês são um só. Carne da minha carne, ossos dos meus ossos, sangue do meu sangue. Eita, glória a Deus. Aleluia. A gente tem que sair aqui do raso, a gente tem que sair daqui da nossa mentalidade e deixar aqui o nosso espírito fluir, deixar com que o nosso espírito ele crie, sair do nosso natural e deixar com que o espiritual flua através de você. Acontece que no mundo hoje a gente vê tantos TikToks da vida, tantos vídeos, tantas imagens, toda hora rede social, se não é Instagram, é Facebook, se não é Facebook, é YouTube, se não é YouTube, é TikTok, se não é TikTok, já não sei o que mais, já está surgindo outros aí. E a gente deixa muito aqui no raso. Isso fica com que fazendo a gente, impedindo da gente se aprofundar em Deus. Porque a gente fica tudo aqui no aspecto raso, só nas marés, só na beirinha ali do mar, na praia, na areia do mar. Sendo que tem um oceano adiante de você. Um oceano imenso que você nem consegue ver lá o fim dele. Mas você está aqui, na praia, na areia, se contentando com o que está aqui. Sabia que lá para o fundo, lá para onde que você não consegue ver com os seus olhos, tem coisas grandiosas para você usufruir? É lá que tem os peixes grandes, é lá que tem os corais, é lá que tem as coisas lindas da vida, onde que você não consegue presenciar no raso. Eu já fui mergulhador e a gente precisa de começar a mergulhar naquela atmosfera. Tem hora que a gente até esquecia que nós estávamos dentro da água. Aí o instrutor tem que ficar. Tempo. Ei, acorda, tempo, tem que voltar. Mas o tão bom que é ele usufruir de coisas que você não está acostumado, você não quer sair daquele ambiente. Deixa eu lhe falar uma coisa, se você ainda não tem desejo ainda de coisas grandes em Deus, provavelmente não conseguiu desfrutar ainda. Porque como você vai querer uma degustação novamente, como você vai ter saudade ou desejo novamente de experimentar algo que você não experimentou, que você não degustou. Então você precisa mergulhar, tem coisas maiores para você. Amém. Tem coisas maiores para nós. Amém. E isso a gente atrai através da fé. Saia do raso e comece a se permitir a entrar no mais profundo de Deus para a gente exercer. Mas nós tendemos a querer ficar no raso, nessa atmosfera aqui tão natural. Tantos rios chamando a atenção da gente, tantos vídeos bacanas que tem, e a gente, em segundos a gente vê um, vê outro, e a gente fica aqui acomodado com esse raso. Adiante de você tem um oceano inteiro, um oceano imenso esperando por você mergulhar. E tudo que está lá dentro te pertence. Tudo que tem lá para você, ou seja, tudo que tem lá dentro é para você. Um banquete, coisas que você nunca experimentou, coisas que você nunca viu, coisas que você nunca presenciou, dentro daquele oceano tem. O que a palavra de Deus fala? Sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus 11:3 está falando assim: pela fé entendemos que foi feito o universo, formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O invisível começou a existir. O invisível começou a existir. Porque Deus criou uma imagem dentro dele. A fé é justamente isso, gente. A gente tem que entender que a gente precisa viver pela fé. E não é uma opção. É um estilo de vida que nós devemos ter. É um estilo de vida que eu e você precisamos adotar na nossa vida cristã. É o estilo de andar em fé. É o estilo de exercer a fé. Hebreus 11:3, vamos lá novamente. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que
o visível veio a existir das coisas que não parecem. Ou seja, não foi o visível que estava ali e depois ele criou o invisível. Não, o invisível estava ali e de repente o visível começou a aparecer por causa do invisível. Mas primeiro você tem que criar dentro de você uma imagem. Criando uma imagem dentro de você. Enquanto você não se vê, enquanto você não conseguir criar essa imagem dentro de você, trazer para essa atmosfera, para essa dimensão, aquilo que está no invisível. Então você tem que ser criativo. Você tem que ser criativo. Assim como você se vê, assim a sua alma é. Assim você é. Ou seja, assim como eu vejo as coisas, assim será. É tanto que na palavra de Deus está falando assim, se você pensar, só de pensar em uma mulher, coabitando com ela, já é pecado? Por que isso? Porque na sua mente isso já é uma realidade. Porque isso na sua mente já aconteceu. A sua mente não consegue discernir o que é mentira e o que é verdade. Aqui não. Ou seja, se você conseguir ver aqui, você já pecou, meu filho. Você já cometeu adultério, você já cometeu fornicação. Está dando para entender? A própria palavra de Deus está falando isso. Ou seja, tudo que eu crio aqui, tudo como eu me vejo, assim é. Assim será. Agora eu pergunto para você, como é que você se vê daqui 5 anos? Como é que você se vê? Vamos colocar menos, daqui 3 anos. Como você se vê daqui 3 anos? Como é que você se vê daqui 1 ano, no ano que vem? Não tenho nada, pastor. Nunca parei para pensar sobre isso. Pois você precisa começar a se ver. Você precisa começar a criar isso dentro de você. Você precisa se ver como Deus te vê. Se permita. Se permita. Se ver como Deus te vê. Quando me converti, eu me via pregador para multidões. Eu olhava assim, eu ia para um lugar deserto e tinha assim aquele lugar vasto assim, onde que não tinha nada, só via a distância assim, a cidade lá embaixo assim. Eu falei, eu vou estar aqui pregando para multidões. Eu vou estar diante de multidões pregando. Isso eu tinha acabado de me converter. Eu não sabia o que ia acontecer da minha vida. Mas eu via. Eu produzia aquilo ali. Eu fechava os olhos, com os olhos fechados, com os olhos abertos, e começava a ver aquela multidão. E eu pregando a palavra de Deus sem saber pregar. Eu não cheguei nesse patamar ainda de pregar para milhões, não. Mas algumas centenas já. Comece a se ver. Comece a se ver como Deus te vê. Se no meio de vocês aqui, uma pessoa pegar essa revelação e guardar no seu coração, já vai valer a pena. Já vou ter meu dia ganho. Se vocês pegarem essa revelação aqui, vai valer a pena tudo isso. Todo esforço. Então por isso que eu ministro com intensidade, por isso que eu invisto, por isso que eu estou aqui sempre com vocês. Porque vai valer a pena. Uma pessoa acreditou em mim, investiu na minha vida. Dentro de centenas de alunos, eu estava lá no meio, o mais desfocado, o improvável, o que não sabia falar português direito, o que era carrancudo, o que era cara fechada, o mais improvável, Vinícius. Eu peguei aquela palavra para mim e fiz valer a pena. Faça valer a pena. Peguei aquela palavra com tanta garra que nunca mais soltei. Não solte. Através de 12 pessoas, 12 apóstolos, botaram o mundo de cabeça para baixo. Aonde que eles passavam, faziam milagres e prodígios e tudo ia acontecendo, milagres, curas, libertação, coisas sobrenaturais acontecendo. E eles não andavam com 12 não, eles andavam de 2 em 2. Mas esses 12 botaram o mundo de cabeça para baixo. E eu e você somos fruto disso. Eu e você somos frutos desses 12 que começaram com esses 12. E nós aqui? Será que nós conseguimos colocar a Ananindeua, aqui a grande Belém de cabeça para baixo? Creio que sim. Se aqueles 12 conseguiram colocar o mundo, nós conseguimos colocar esse Pará aqui de cabeça para baixo. Mas se você não se vê, se você não conseguir criar essa imagem dentro de você, isso vai ser improvável. E aí, daqui 5 anos, como é que vocês vão estar? E daqui a 5 anos, como é que a nossa igreja vai estar? Daqui a 5 anos, como é que você quer estar?
sua vida financeira, a sua vida ministerial, a sua vida familiar. Como é que você quer se ver? Se você não conseguir se ver agora, você não vai conseguir criar nada. Isso dentro de você, como Deus criou a gente, estava ali dentro dele o tempo todo, criando aquela imagem, criando. E de repente, botou para fora o menino. A Emily estava tempo, né, tava de comprar passagem, ir para Campina Grande e tudo mais, estava tudo lá pesquisando passagem, pesquisando e tudo mais, correndo atrás do corre dela, fazer o corre dela, vendendo mousse para ir para Campina Grande e tudo mais. Falei, Emily, você tem que agir pela fé. Aí uma passagem não deu certo, a outra não estava dando, um ônibus não estava dando e tudo. Eu falei, Emily, você tem que agir pela fé. Qual que é o passo? Qual que é o passo para você agir em fé? Para você ter convicção que você vai? Minha filha, compre o etiqueta do JPM. Porque você já vai garantir a sua vaga, a sua cadeirinha bem lá. Depois que você comprou, as coisas começaram a destravar, foi ou não foi? Depois que ela comprou o etiquete lá, a entrada pro JPM, as coisas começaram a destravar. Mas nós precisamos dar o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, lembre que o mar vai se abrir. Quando você dá o primeiro passo, as coisas vão acontecer em seu favor. As coisas vão se abrir, vão desenrolar. Mas você precisa dar o primeiro passo. Uns jovens tão novos assim, se eu tivesse na idade de vocês, se eu tivesse o conhecimento, as palavras que eu estou recebendo aqui, rapaz, eu tinha já feito muita coisa. Até um dia desse eu estava tentando andar em cima das águas, mas eu era radical assim. Passava vários dias jejuando, buscando Deus, acordando 4 horas da manhã, buscando Deus, orando, estudando a palavra de Deus. O que a gente tem feito? Pergunto para você mesmo, o que eu tenho feito para merecer algo diferente? Não estou falando que você tem que pagar um preço, porque o preço já foi tudo pago, mas o que você tem feito para o seu crescimento? Para você ter essa intimidade com Deus, para você ter essa consciência. Lembra que eu escrevi aqui no meu pulso aqui? Consciência absurda de Deus. Consciência absurda de Deus. Só ali não lavava, né? Porque todo o tempo que eu olhava a minha mão, eu estava ali. Eita! Lembrei, traça a memória. Lembrei, traga a minha memória. A consciência de Deus. A consciência que eu sou filho de Deus. A consciência, onde que eu chegar. Por isso que eu prego muito sobre isso. Aonde que você chega, as coisas têm que acontecer. Onde que a planta dos seus pés pisa no mundo espiritual. Isso é tão real, sabe? O mundo é tão real. É tão real que é mais real do que você mesmo. É tão real que é mais real do que essa carne que você vê aqui. E como eu falei para vocês, assim como o homem se vê, assim ele é. Eu me via, eu fechava os olhos, eu me via com a armadura, com uma águia no meu peito assim na armadura. Eu via com uma espada enorme na minha mão, com uma esfera assim, azul, como se fosse um globo. E eu buscando a Deus, orando dentro da igreja assim, né? A gente estava naquele culto de oração, buscando, e eu me via assim, eu sentia aquela armadura apertando minha barriga, meus gomos, dos meus abdominais, ela sendo encaixada assim em mim, aquele peso daquela espada, eu sentia tudo isso. E de repente, um amigo meu profeta, ei, eu vejo em você está revestido com armadura, e essa armadura tem uma águia, e você está com uma espada na mão. Eu só olhava para ele, meu filho, eu sei, eu estou sentindo isso, eu não consigo ver com meus olhos naturais, mas eu vejo pelo meu espírito. É real, gente, é real. É tão real que até os demônios vinham atrás me encher o saco. Ei, eu conheço você. Eu falei, então quer dizer que eu estou causando alguma coisa, alguma impressão boa, né? Ou má, sei lá, no inferno. Que você vem me perturbar aqui. Tantas pessoas aí para você perturbar, você vem falar assim, eu conheço você, eu quero te matar, eu te odeio. Isso eu já estou careca de saber. Isso eu já sei. Vai embora, vai embora, vai embora. É assim que eu tratava os endemoniados que apareciam para mim. É real. Sabe, Deus tem chamado essa igreja, esses jovens aqui da nossa igreja, da Ananindeu, Verbo da Vida da Ananindeu, para estar mais afogueados, para estar mais fervorosos, ter mais sede e fome pelas coisas de Deus, as coisas espirituais, dons ministeriais, unções. E eu declaro sobre a vida de vocês, esses dons se manifestando cada vez mais forte, cada vez mais evidente.
visões abertas, olhos espirituais abertos, discernimento de espíritos, palavras de sabedoria, palavras de revelação. Eu declaro sobre a vida de vocês dons de cura, dons de milagre, dons de interpretação de línguas. Eu declaro sobre vocês em nome de Jesus. Eu quero ver vocês voar mais do que eu, mais longe, mais alto ainda. Se eu não conseguir ainda andar pelas águas, eu quero ver vocês andando com essa ousadia de querer andar sobre as águas. Ah, mas é impossível. Quem disse? Que até lá na África os bruxos eles ficam voando. Ah, pastor, você está vendo muito YouTube. Não, é um próprio que foi na África fazer uma missão. E quando ele estava orando, os pastores lá, o pessoal da congregação estava orando, de repente, bum! O teto se desabou, caiu uma mulher no chão. Ele estava dando uma oração tão intensa que quando passou um bruxo voando, uma bruxa voando em cima do telhado deles, passou sobre aquela unção, ela caiu e quebrou o telhado. Vocês acham que é brincadeira, é? Porque a gente aqui no Brasil, a gente está muito mamãozinho com açúcar. Vai lá na África para você ver onde que você é confrontado. Que eles jogam o cajado no chão e vira cobra, como na época de Moisés. Isso é real, gente. Satanás não está para brincadeira, não. E aí, a gente está pronto ou você vai sair correndo da cobra? Porque a irmã que sai correndo até da barata. Pode jogar cobra, mas barata não joga não, lembra? E aí, a gente está pronto para bater de frente com isso? Para ser ousado? Os bruxos, que eles fazem reuniões debaixo da água. Eu sentei uma vez com o bruxo, ele tinha 11 anos de idade, ele me falava tudo que ele fazia. As feitiçarias, as magias que ele fazia, os pactos que ele fazia, tinha 11 anos de idade. E o que ele conseguia fazer? Eu falava assim, isso é mentira, esse menino tá me enchendo linguiça aqui. Aí, naquela mesma semana, naquele abrigo onde a gente fazia evangelismo, o vigia, ele morreu. Aí ele falou pra mim, você viu o que aconteceu com o vigia? Cuidado comigo. Aí ele falou que não queria saber de Jesus, não queria saber de Deus e tudo mais, e que ele ia fazer alguma coisa pra mim. Eu falei, pode vir que eu tô fervendo, pode vir quente que eu tô fervendo, e eu não tenho medo de você não. E digo mais, durante essa semana, até eu voltar na outra semana, você não vai conseguir fazer nenhuma feitiçaria. Fui ousado também. Cara, menino de 11 anos me afrontando, eu fui ousado também. E orar. Comecei a orar e interceder por aquela vida. E repreendi, o Espírito estava operando através da vida dele. E falei, ele não vai... Declarei que ele não ia conseguir fazer mais nenhuma feitiçaria. E durante aquela semana, até aquele encontro, eu tive a oportunidade de sentar com um ex-bruxo, que era do Verbo da Vida, uma pessoa madura já, há muitos anos, no Verbo. Eu falei, olha, o menino de 11 anos falou que faz isso, faz essa feitiçaria, consegue entrar no corpo de animais, consegue visualizar as casas transparentes, consegue entrar dentro do corpo de insetos e começar a voar, não sei o que. Falou tudo isso. Aí, isso é mentira, não é? Tomás, tudo isso que ele falou é verdade. Tudo isso que ele falou, eu já fiz. Falei, caraca. E como é que a gente, crente com poder todo desse, a gente não faz nada? Por isso que eu era indignado, por isso que eu queria que as coisas acontecessem, milagres acontecessem, curas se manifestassem. Eu não admitia não acontecer nada. Aonde que eu chegava, tinha que acontecer alguma coisa. Por isso que eu saía para o evangelismo com sangue nos olhos. Sangue no olho, Vinícius. Chegava lá no presídio, lá e ministrava mesmo para aquelas pessoas que tinham acabado de ser presas porque matou uma pessoa, matou uma criança, estrupou alguém. Chegava no hospital, subia em cima da maca, começava a pregar na UTI. Não estou falando isso para me vangloriar, não. Estou falando isso para motivar você a ter ousadia. Me levantava, entrava dentro do ônibus propositalmente para poder pregar dentro do ônibus. Me colocava nesses ambientes que é onde que eu ia levar a palavra de Deus. E aonde que tinha doente, eu estava também orando. A UTI, nos hospitais, aonde que tinha.
na casa de reabilitação de doenças terminais. Eu vi cadeirantes levantar, eu vi pessoas que estavam com câncer ser curado, eu vi pessoas que estavam com AIDS ser curado. Agora você vem me falar que isso é coisa do passado? Vem falar que isso não é para agora? Isso ficou no passado, é coisa que, na época de Jesus? Não, já chegou tarde. Aquilo como você quer se ver, como você quer ter um mar de coisas aí para você desfrutar. E é você que limita isso. É você que fica na beira do mar. Porque às vezes não sabe nadar, não conhece muito bem o ambiente. Aí você tende a querer ficar recuado. É ou não é verdade? Trazendo para a nossa realidade. A gente às vezes não quer entrar muito profundo, no fundo, porque a gente tem medo de que possa acontecer. Se tiver um tubarão, se tiver um buraco ali, se a correnteza me levar. No mundo espiritual é assim também. Enquanto você não ser ousado a entrar em águas mais profundas, você nunca vai desfrutar. E quando você desfruta de uma coisa, você não quer parar. Você quer só se aprofundar cada vez mais e mais. Mais e mais. Mais e mais. E eu quero que você saia daqui hoje pipocando. Rapaz, o primeiro demoniado que eu vi aqui na rua, eu quero botar a mão. Tinha num grupo de evangelismo uma mulher, que ela falou assim, me coloca os demoniados na minha frente. E era dito e feito, aonde que ela andava, o demônio se manifestava na pessoa que tinha demônio. Aí ela expulsava e já ia embora. Expulsava e ia embora. É interessante como se manifestava. Eu preciso pegar mais da unção que está na vida dela. Ô mulher ousada. É o Blade Hunter que a gente chamava. É o caçador de demônios que a gente falava. É a caçadora de demônios. Rapaz, eu preciso andar com essa mulher, porque onde que ela vai, os demônios se manifestam. Rapaz, eu quero estar lá junto também, porque eu quero falar música, eu quero dar um chirupeio no demônio. Deixa esse fogo pegar em vocês, não fica tímido, acanhado na minha. Moço, já passou essa época aí. Você é ousado, vocês são ousados. Cheio do poder de Deus, cheio da palavra, cheio da convicção. Conhece a palavra de Deus. E não tem nada que possa vir te afrontar, te paralisar. Coisas pequenininhas, pelo amor de Deus. Não temos tempo para parar. Não temos tempo para perder com coisas pequenas. Eu quero que esses jovens aqui fiquem com sangue nos olhos mesmo, Rafinha. E vai para o evangelismo, vai para os hospitais, vai nos lugares onde está precisando de oração. Leve esses jovens para a rua. É lá que as coisas acontecem. Aqui dentro da igreja todo mundo já está salvo. Só está inchando com a palavra. Não, a gente tem que ir lá para as ruas, buscar almas, impor as mãos. Ah, mas se ele não for curado, pastor, não é seu problema. Não é seu problema. Eu tinha tanto esse conceito na minha cabeça. E se eu colocar as mãos? Senhor, eu ficava me tremendo, porque Deus mandava eu colocar as mãos, né? Orar pelas pessoas. Vai lá, daquela palavra lá, e eu ficava me tremendo. E se não acontecer? E se não ser curado? Será que é só comigo que aconteceu comigo? Eu sei que vocês já foram instigados, cutucados para impor as mãos, para levar uma palavra, e vocês não foram. Mas se, moça, a palavra de Deus está falando, imporão as mãos e eles serão curados. Não cabe a você, não é na força do seu braço, é Deus. Deixa Deus trabalhar através da sua vida. Quando você colocar as mãos, orar, pronto, vai-se embora. Não olhe para trás, deixe que Deus atua ali. Não é problema seu, se a pessoa foi curada ou não foi. Mas tenha convicção que você está fazendo. Seja curado em nome de Jesus. Eu repreendo agora no nome de Jesus toda enfermidade, todo câncer, da planta dos pés até o topo da cabeça. Eu, como herdeiro de Cristo, eu repreendo agora no nome de Jesus toda enfermidade. Como embaixador de Cristo aqui na terra, eu dou uma ordem em nome de Jesus. O poder criativo de Deus vai operar em seu favor. Vai operar. Comece a desejar isso. Pai, me dê uma oportunidade para mim orar. Me dá uma oportunidade para me levar uma palavra. Me dá uma oportunidade para mim colocar as mãos.
logo, logo vai ter uma oportunidade que vai surgir. E você vai sentir aquela queimação, aquele frio na barriga. Assim, Senhor, mas é tão rápido assim? Então, você mandou tão ligeiro assim? Calma aí, não é assim também? Assuma o seu papel. Quantas e quantas oportunidades vocês têm no dia a dia? Quando a gente sai pra rua, eu e o Fabiano sai pra rua, parece que a gente já sai assim, né? Procurando alguém que a gente pode tragar. No bom sentido. E a primeira oportunidade, tome-lhe palavra. Estratégia. Não é na força. O evangelho não é a goela abaixo. Estratégia. Né? Teve um que eu já ganhei até jogando videogame. Eu falei, vou jogar videogame. Ele era aqueles nerds que só queria saber videogame, de Counter-Strike, de tiro e tudo mais. Aí, não saí de casa, era aquele cara bruto, bichinho bruto, sabe, o seu Munga, daquele nível. Eu falei, já sei pra onde que eu vou nesse aí. Ei, bora lá em casa jogar um Counter-Strike? Eu jogo também, eu tenho uma conta, bora. De repente, o que aconteceu, Emily? Entregou a vida para Jesus, tá na igreja, começou a ir para os evangelismos comigo. Estratégia! Gente, sejam criativos. Deus deu sabedoria para vocês. Vocês saberem aonde entrar, como entrar. Paulo falava assim que eu me faço de louco. Eu me faço de louco. Tem que fazer de louco às vezes mesmo. Amém? Você está afogado? Amém. Tenham sede e fome por almas. Tenham sede e fome por almas. Levante, vamos ficar de pé. Tenham sede e fome por almas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pai, no nome de Jesus eu oro por esses jovens. Eles cada vez mais afogueados, desejosos por almas. Eu declaro no nome de Jesus oportunidades, conexões para eles poderem, Pai, alcançar o coração desses outros jovens, dessas outras pessoas. Eu declaro sua sabedoria sobre a vida deles. Eu declaro seus dons de manifestação. Eu declaro a sua unção sobre eles, no nome de Jesus. Eu declaro no nome de Jesus o poder criativo do Senhor se revelando em seus corações. Eles conseguirem se ver como o Senhor os vê, em nome de Jesus. Eles conseguirem se ver ousados como o Senhor os vê, conseguindo se ver como o Senhor os criou para eles serem, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, no nome de Jesus, dons sendo destravados nessa noite, unções sendo destravadas, em nome de Jesus. Derrama, Senhor, sobre os seus jovens dessa igreja. Derrama, Pai, a sua unção. Eu declaro no nome de Jesus ousadia e intrepidez em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, no nome de Jesus, eu oro para os jovens se chegando nesse lugar, sendo atraídos para esse lugar. Nós declaramos, Pai, e te agradecemos. É isso que nós temos declarado nessa igreja. A multiplicação, o crescimento dessa igreja, Pai. E nós concordamos. Na sua palavra está escrito, Pai, quando 2 ou 3 reunidos e se não concordar acerca de uma coisa, assim será. A sua palavra é a verdade. E nós te agradecemos, em nome de Jesus, pelo crescimento desse departamento de jovens, pelo crescimento dessa igreja. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Nós já podemos ver, nós já podemos criar dentro de nós, Pai, essa multidão chegando nesse lugar, jovens sendo atraídos para esse lugar. Nós já podemos ver com os nossos olhos da fé, já podemos ver, em nome de Jesus, sendo gerado dentro de nós, em nome de Jesus, Ei! Oh! Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro oportunidades,
deles poderem pregar a sua palavra. E os dons de curas e de milagres o acompanhando. Os dons de profecia, os dons de revelação, visões sendo distribuídos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comece a gerar filhinhos. Comecem a gerar dentro de vocês. Vocês estão gerando, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado.